Atos capítulo 12, a partir do verso 1 diz: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo isso que agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Irmão, quando Pedro foi preso, olha aqui, a igreja orava intensamente. Pensa numa oração, intensa. Então, um clamor intensivo diante de Deus pela vida do apóstolo Pedro. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou ao lado do Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíam dos pulsos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Esse se abriu por si mesmo para eles passarem. Tendo saído, caminharam ao longo da rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes, de tudo que o povo judeu esperava. Verso 12: percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estavam orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomado de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta, ouviram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão, e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Vamos orar e pedir a direção do Senhor que fale conosco. Pai, te agradecemos, porque o Senhor tem se movido de uma forma maravilhosa no nosso meio. Eu quero te agradecer pela tua igreja que se reúne. Nós queremos, Senhor, o pão que nos alimenta. O Senhor Jesus diz que não só de pão nós viveríamos, mas de toda a palavra que procede da tua boca. Então, Pai, eu faço menção dessa palavra poderosa, para nos entregar agora a revelação necessária. Só o Senhor para nos dar entendimento e vivificar essa palavra. Fala conosco, Senhor, me usa como canal nas suas mãos hoje. Fala além do que eu possa falar. Fala o Espírito dos teus filhos, nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Quando Deus me deu essa palavra, o Espírito Santo me falou: Jefferson, dá uma olhada no contexto do que estava acontecendo na vida do apóstolo Pedro, e dá uma olhada no ambiente e no cenário, que é verdade, irmãos, que nós que somos dirigidos pelo Espírito Santo, nós precisamos perceber como é que Deus tem trabalhado, e como é que as trevas também têm se movido. Nós precisamos entender o cenário que nós estamos vivendo, e o cenário também de oposição da parte das trevas. A Bíblia diz que Herodes se levantou numa perseguição contra a igreja, e ele pegou um dos discípulos de Jesus, o Tiago, prendeu,
julgou e matou. E ele viu que isso agradou os judeus, e ele estava pretendendo fazer a mesma coisa com o apóstolo Pedro. Ele prendeu Pedro numa escolta de 16 soldados, levou Pedro para a prisão. Haviam 2 guardas zelando ou cuidando para que ele não fugisse, e ele estava amarrado, dormindo. Mas no meio disso a igreja sabia, é uma oração que eu preciso fazer para a vida do apóstolo, para a vida do servo de Deus, porque eu me importo. Então, irmão, é esse tipo de igreja que sofre com o sofrimento do outro, que se alegra quando Deus está promovendo o outro, mas também está se importando com aquilo que o outro está vivendo, que está dizendo: o seu problema também é o meu problema, que a sua honra também vai ser a minha honra. E eles se colocam numa oração intensamente, uma oração intensa, e eles começam a orar numa casa. Eles não estavam no templo, estavam na casa da Maria, e eles estavam ali orando. Enquanto eles estavam orando, Pedro estava preso, dormindo, e Herodes já tinha certo, o dia ia acordar, ele ia pegar Pedro, ia julgá-lo, condená-lo e matá-lo. Então a sentença final de uma destruição da vida já estava anunciada. Então, irmão, eu quero que você entenda o cenário daquilo que estava acontecendo ali. O evangelho, ele estava crescendo, as pessoas estavam sendo abençoadas. Em Atos 2, você viu quando eu disse que o evangelho estava caindo na graça das pessoas, e todos os dias Deus ia acrescentando salvos. E é claro, irmão, que quando o evangelho ia crescendo, as boas novas iam sendo pregada, anunciada e vivenciada, as trevas quiseram se opor. Sempre quando Deus anuncia e está fazendo algo glorioso nas nossas vidas, é normal você sentir um enfrentamento, uma oposição. O diabo, ele não pode trabalhar na sua vida. O diabo não vai tocar na sua vida, e nem na tua casa e na tua família, em nome de Jesus. As trevas não podem tocar em você. Mas é fato, irmão, que o diabo vai tentar de alguma forma opor ou confrontar o propósito que Deus tem através da sua vida. E foi exatamente isso que o diabo fez usando o rei Herodes. Então havia ali, irmão, o evangelho sendo pregado, o primeiro cenário. O segundo cenário é a oposição que se levantou, matando um irmão e agora querendo matar outro. Então pense, irmão, que era algo que o inimigo viu, deu certo, deu êxito, e eu vou fazer de novo. E foi exatamente para isso não acontecer que a igreja se posicionou, que a igreja se levantou em oração. Irmãos, a igreja, ela liberou um poder de uma ação tão maravilhosa e sobrenatural, que reverteu a história do Pedro de tal forma que nem ele acreditou que aquilo era verdade. Enquanto os irmãos estavam orando lá na casa, o céu se moveu em favor da vida do Pedro. Enquanto havia irmãos orando em casa, o céu estava se movendo em favor da vida do discípulo. Irmão, a Bíblia fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E aqueles irmãos estavam orando e dizendo: Deus, dá o livramento para o teu filho, porque está para acabar a vida dele. Tudo aquilo que o Senhor prometeu, ele não vai viver. E tem muito mais, Senhor, para a vida dele, para nós, para aquilo que o Senhor vai fazer através da vida dele. E a igreja se colocou em oração, irmãos. E a Bíblia fala, queridos, que quando eles oraram, Deus liberou um anjo. E esse anjo entrou lá na cadeia, na prisão, tocou no Pedro e disse: Pedro, se levanta. Tocou nas algemas e amarras das mãos, quebrou e falou: Pedro, fica de pé agora, você está livre.
veste a tua roupa, põe a tua sandália, põe a tua capa e vamos sair. E Pedro não sabia, irmão, se isso era de verdade ou se ele estava sonhando. Isso tem a ver com aquilo que Deus faz. Muitas vezes Deus está fazendo algo na sua vida e você fala: será que eu estou sonhando? Será que é realidade? Será que eu estou vivendo isso mesmo? Às vezes a gente leva um tempo para perceber que é Deus fazendo, irmãos, que é o Senhor fazendo o milagre acontecer. Às vezes quando você ora para alguém, e eu já orei para algumas pessoas e disse: o Senhor te curou agora. Enquanto eu não deixo a pessoa testar que ela foi curada, ela leva um tempo ainda para acreditar que ela foi curada. E assim aconteceu com a vida dele. O anjo caminhou, ele passou pela guarda, passou pela outra guarda, a porta se abriu, sozinho, e ele saiu em liberdade, e o anjo sumiu, e aí ele se deu conta: agora vejo que é Deus que me livrou. Eu quero falar desses 3 cenários, irmãos: o evangelho, a oposição das trevas e a oração da igreja. Existe um poder sobrenatural que é liberado da parte de Deus quando nós nos unimos em oração. Existe um poder sobrenatural da parte de Deus que é liberado quando nós unimos a nossa oração. Irmãos, assim como tem prisões que são naturais, também existem prisões que são espirituais. E eu não vou vencer coisas que são espirituais com ações naturais. Eu preciso discernir o que está se movendo atrás, querendo nos levar de volta para o lugar da prisão. Escuta, irmãos, o inimigo viu: eu matei o Tiago, eu acabei com um propósito aqui, agora eu vou fazer isso com os outros também. Então ele viu que aquilo que ele fez uma vez de comprometimento deu certo, e ele está tentando de novo. E nós precisamos discernir, irmão, que algumas resistências, bloqueios e ações espirituais das trevas, na verdade elas são oposições por causa do propósito, por causa daquilo que Deus está fazendo. E a verdade é que se o inimigo percebeu que naquela área e naquela situação ele encontrou sucesso, ele vai tentar repetir a ação. E é nessa hora que a igreja tem que se levantar em oração. Irmãos, há um mover nesses dias, principalmente nesse ano, que é importante eu como igreja e você discernimos o cenário. Existe uma agenda global de destituição do conceito familiar. Nós amamos família. Família não é perfeita, mas é de Deus. Foi o Senhor que instaurou e instituiu a família. Mas existe uma agenda global para destruir os modelos da família. E mais do que nunca, irmãos, nós precisamos nos unir, dependendo da placa e da organização, da denominação, para nos curvar diante do Senhor e dizer: Senhor, nós já vivemos essa história, e nós não queremos viver de novo. Eu disse esses dias, irmãos, uma coisa que está aí nas pautas políticas. Você acredita, irmão, que está no Congresso um pedido de lei, que a gente tem tanta necessidade no país, tanta necessidade, irmão, tanta coisa importante, o povo está sofrendo, e tanta coisa importante para a gente pensar, mas tem deputado colocando lei lá, para tirar o nome de leite materno, para passar a ser chamado leite humano, porque o conceito de paternidade e humanidade, eles querem ter, de paternidade e maternidade, eles querem acabar. Então você está achando que isso daí é simples? Não é. Existem leis falando que não tem mais banheiro de homem e de mulher. E querido, como é que você vai pegar a sua filha e levar num banheiro que tem um marmanjo lá do lado?
Então nós já vimos isso. E nós temos que nos dobrar para dizer: Deus, o Evangelho nesse país, ele vai continuar avançando. O conceito da verdade, do amor, da integridade vai continuar. Eu não estou defendendo político aqui, porque eu não sou político e, como igreja, eu não sou defensor de nenhum candidato. Eu não estou falando de Herodes, irmão. Estou falando aqui que está agindo atrás do Herodes. Então nós precisamos ter agora a direção do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, irmãos, nos dobrar e dizer: é por essa causa que eu vou me ajoelhar. Porque, irmãos, se tem alguém na terra que foi constituído e estabelecido para se opor à obra das trevas, não é nenhuma organização da terra, é o organismo do céu. O único que pode se opor à obra das trevas é a igreja. É a igreja. Eu estou colocando a minha igreja, edificando a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Você é a igreja de Jesus, nós somos a igreja de Jesus. O diabo quer tirar a identidade dos seus filhos, irmãos. O diabo quer roubar a identidade das suas filhas, dos seus netos, doutrinando eles para uma liberdade que é libertinagem. O diabo já viu que funciona, porque se ele mudar na cabeça da criança alguma coisa nesse sentido, a criança vai achar que aquilo é normal. E nós não podemos normalizar aquilo que é pecado, irmão. Nós precisamos defender aquilo que a gente acredita. A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados, potestades, hostes espirituais, espírito das trevas que estão aí agindo. E nós precisamos ver o cenário. O Evangelho, irmão, o Evangelho é dos últimos dias agora, porque eu creio que Deus está levantando um grande avivamento na nação brasileira. O Senhor, Ele quer salvar, restaurar a tua vida, a tua família, irmão. Deus quer restaurar a identidade dos seus filhos que estão se perdendo. Há um conserto da parte de Deus. Quanto maior é o propósito, maior é a investida do inimigo contra, é a oposição. E nós precisamos discernir o cenário que nós estamos agora. O Evangelho, irmão, está sendo pregado, e aí o inimigo se levanta e diz assim: eu vou barrar essa voz profética, vou barrar essa voz. Mas a igreja se põe a orar, e Deus envia anjo. E Deus envia o anjo. Deus envia o anjo para dizer: aquilo que eu comecei não vai ser o homem que vai barrar, não vai ser o homem que vai decidir. Eu estou no controle das coisas, e eu estou controlando tudo. E eu vou unir a minha igreja para liberar o sobrenatural de Deus na terra. Irmãos, mais do que nunca nós temos que nos unir. Talvez você esteja pela primeira vez aqui, seja de uma outra denominação, seja muito bem-vindo, você é muito amado. Mas vamos orar juntos, por uma causa. Venha teu reino na minha vida, Senhor. Vem também na minha casa, mas vem também sobre a nação brasileira. A Bíblia diz: orai pelos reis, ore, irmão, ore pelas autoridades. Nós estamos numa questão, porque Deus não se move por urgência, mas o fato é que nós temos que orar. Venha Deus governar a nação, venha governar, Senhor, porque isso tem a ver com aquilo que eu vou viver na minha casa, tem a ver com como nós vamos viver na família. Quando a igreja se une, irmão, Deus libera unção sobrenatural. A Bíblia fala que há um poder nessa unidade. A Bíblia fala que é melhor ser dois do que ser um. Olha o poder da unidade. Se dois concordar na terra acerca de algo, fica concordado no espiritual. Olha o poder da unidade. Então a Bíblia fala dessa unidade. E sabe, irmãos,
Isso tem que começar lá dentro de casa. Se você é casado, tem que começar no teu casamento. Casamento não é uma disputa. Casamento é uma unidade. Casamento não é para provar quem tem razão. Porque quando um do casal tem razão, os dois perderam. Casamento é para vocês somarem. E assim tem que ser, irmão. E que Deus venha converter o coração do marido ao Senhor e à esposa. Que o coração da esposa se converta ainda mais a Jesus. E também a vida do esposo. Que o Senhor converta corações de pais a filhos, de filhos a pais. Em nome de Jesus, irmãos. Porque é um poder que o diabo sabe, que ele já viu. É o poder da unidade. A Bíblia fala quando o homem tentou fazer aquela torre chamada Babel, em Gênesis capítulo 9, havia uma unidade entre os homens para a adoração de outros deuses, e a Bíblia diz que Deus desceu e viu e disse: nós precisamos resolver isso aqui, porque agora unidos não tem quem possa vencê-los. E o Senhor embaralhou, misturou a língua deles, e eles perderam a capacidade da unidade. Então, irmãos, a nossa unidade faz a diferença, faz toda a diferença. O diabo sabe que casa dividida não prospera, e nós precisamos nos unir. É hora de consertar o altar de casa, porque tem que começar lá dentro de casa. Tem que haver um conserto, tem que haver uma unidade, irmãos, porque essa unidade fala do que nós vamos viver como igreja. Em Deuteronômio 33 e 20 diz que 1 afugenta 1000, 2, 10.000. Nós precisamos orar. O que libertou naquele dia Pedro foi a oração da igreja. Claro que foi o Senhor, mas a partir da oração da igreja. Irmãos, Deus só não responde que você não ora. E Deus também não vai se mover pelo nosso medo, se move pela nossa fé. A oração, ela pode até começar por uma necessidade, mas depois eu posso me deixar ser guiado pelo Espírito Santo, e Ele vai orar a oração certa. O Espírito Santo intercede através de nós. Então nós não podemos ver as situações acontecendo ao nosso lado e ver o cenário e dizer isso é normal. Não, irmão. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós vamos orar. Nós vamos ver, irmão, tudo aquilo que estava preso vai ser liberado. Tudo aquilo que o diabo tentou prender na sua vida vai ser liberado. Tudo aquilo que veio como um bloqueio, com amarra, com impedimento, em nome de Jesus eu estou liberando um poder sobrenatural que vem da presença de Deus através de Jesus, que é capaz de mudar a sua história, irmão. Mais do que nunca, eu e você precisamos nos posicionar. O Espírito Santo de Deus me falou, queridos, que às vezes Deus nos livra da fornalha, às vezes Ele permite que a gente entre e nos livra lá dentro. Pedro podia ter sido livre da cadeia, mas o Senhor quis tirar um testemunho de lá de dentro. Então às vezes você vai ver a sua família, seu casamento, os seus filhos, em situações que você não gostaria. O que você precisa entender, que mesmo no meio dessa adversidade, tem um poder de Deus agindo lá, tem a glória de Deus agindo lá, tem a restauração de Deus lá, o livramento de Deus, o escape de Deus, em nome de Jesus. Deus se move a partir daquilo que a gente ora. E não é hora de você orar para as dificuldades que você tem vivido em casa, para as dificuldades que você tem vivido na sua vida, para as dificuldades dos irmãos. É hora de você se posicionar com fé, e ainda que seja um motivo urgente, e dizer: Deus, eu sei que o Senhor é capaz de mudar essa realidade. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Vai dizendo a quem você puder: a oração do justo pode muito em seus efeitos.
Quando a igreja ora, ela libera a intervenção de Deus. Pedro estava lá preso, mas ao clamor da igreja, o anjo de Deus, ele entrou lá, irmão, no meio dessa impossibilidade, no meio dessa adversidade, no meio daquilo que o diabo estava certo, é o fim. E o anjo de Deus fez o que humanamente eles não poderiam fazer. Não por força, não por violência. O que Deus vai fazer na sua vida é pelo Espírito Santo de Deus. O que Deus tem para fazer na sua vida é maravilhoso, é glorioso, e vai ser pelo poder do Espírito Santo de Deus. Deus, irmãos, sabe o que você está vivendo, e Ele quer tirar esses bloqueios, essas amarras. Ele quer livrar você nesse momento. O Senhor me falou que há pessoas que estavam fazendo tudo certo, estavam se apegando a Deus, e mesmo assim se viram cercadas por situações de bloqueio. O fato de você seguir Jesus não significa, irmão, que você não vai passar por adversidade. Jesus mesmo disse: no mundo vocês terão aflições, mas eu venci o mundo. E a certeza que nós temos é que se nós orarmos um pelos outros, o Senhor vai se mover, e nós vamos ver milagres acontecerem. O Senhor vai se mover, e nós vamos ver milagres acontecerem. Eu creio, irmão, que não é sem propósito você estar aqui nessa manhã, bem do lado dessa pessoa perto de você, porque tem um depósito que foi colocado na vida desse irmão perto de você, que o Espírito Santo vai liberar hoje, através da vida desse irmão. Porque quando você levanta a mão e diz: Senhor, abençoa essa família, eu não sei o que eles estão vivendo. A igreja sabia o que Pedro estava vivendo? Não, só sabia que tinha um problema, que ele estava preso. Mas sabia se Pedro estava acordado, dormindo? Não sabia, mas Pedro estava dormindo. Mas eles sabiam que Deus era poderoso para trazer livramento. Deus é poderoso para trazer livramento. Deus é poderoso para trazer livramento. Eu estou falando em nome de Jesus que o Senhor é poderoso para te livrar. Eu estou profetizando que o Senhor te livre de todo laço que se armou para prejudicar a sua vida, seu casamento, a tua história, teu trabalho. E eu falo até laços de morte sejam rompidos em nome de Jesus. Porque naquele dia havia um laço de morte, e Deus me falou: estou livrando meus filhos de laços de morte. A gente está em casa, está tudo bem, a gente sai e não sabe o que vai deparar, ir para a rua. O Senhor, Ele vai livrar você. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao teu redor e te livra, irmão. O Senhor está trazendo definição em situações que precisavam ser definidas, resolvidas. Aquilo que estava na mão do homem precisava entrar na mão de Deus. Porque, irmão, você não vai ficar mais refém nem preso daquilo que o homem achou que ia governar e dominar você. Escuta, eu tenho pessoas aqui preocupadas em viver a vergonha que viveu um dia, e Deus me manda te dizer: eu estou intervindo, e isso não vai acontecer. Eu estou intervindo, e isso não vai acontecer. Não tema o teu coração, não tenha medo daquilo que você viveu. Você não precisa ficar preso àquilo que você viveu de experiência ruim do passado. Eis que faço nova todas as coisas na tua vida. Eis que faço nova todas as coisas na sua vida, irmãos. Você vai viver algo que você não vai nem explicar, nem vai entender. No final você vai dizer: foi Deus quem fez. Você vai viver algo sobrenatural da parte de Deus que talvez você não tenha nem como explicar e nem entender, mas no final você vai dizer: foi Deus quem fez. Porque no meio de tudo que estava me cercando, tinha que ser Deus fazendo. O Deus da provisão está aqui. O Deus da liberdade está aqui. O Deus que restaura e transforma está aqui, irmão. Eu quero te ensinar a identificar o ambiente,
a ler o cenário profético a partir da palavra. Tinha 3 cenários: as boas novas, a oposição e o mover de Deus através da oração. Sempre que você perceber, está travando, as coisas da minha vida estão ficando mais difíceis, é porque, irmão, logo na frente tem um progresso, e você não pode desistir. Logo na frente tem um avanço, logo na frente tem um grande rompimento, e é exatamente nesse ponto que o inimigo quer fazer você ser convencido que a derrota do teu passado vai ser a mesma do presente, que o que ele fez um dia vai fazer de novo. E eu vim para dizer que essa batalha, ela vai ser vencida em oração. O que você está vivendo hoje vai ser vencido em oração. Escuta, Deus te vê, Deus te ouve, Deus te responde. Pode dizer para quem está ao teu lado: Deus te vê, Deus te ouve, Deus te responde. Fala para quem você puder: Deus te vê, Deus te ouve, Deus te responde. Pastor, você acha que Deus está vendo o que eu estou vivendo? Tenho certeza. Mas ninguém sabe o que eu estou passando. Pois é o Pedro lá preso, só sabe que tem um problema, mas ninguém sabe a extensão. Mas Deus sabe. Mas você acha que Deus está me ouvindo? Sim. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei. Deus é tão grande, irmão, mas mesmo assim Ele se inclina do alto céu para ouvir você, e Ele te responde. Quando Deus fala uma vez, eu ouço. Quando Deus fala 2 vezes, eu presto atenção. Quando Deus fala uma vez, é para chamar minha atenção. Na segunda, eu falo: não é normal, não é normal, eu preciso me atentar mais. Nesses dias Deus deu uma palavra para mim, de Êxodo, capítulo 14, quando o Senhor disse: diga ao meu povo que marche. Foi quando o Senhor foi libertar o povo dele do cativeiro, e o Senhor estava enxergando aquele povo como um exército, porque só marcha é exército, e o povo está clamando a Deus, e Deus diz: Moisés, por que você está clamando? Diga ao povo que marcha. De um lado tinha problema, do outro lado tinha problema atrás, problema maior, mas o Senhor está dizendo: vai, não retorna, não retorna, avança, não retrocede, vai para frente. E a Bíblia diz, irmão, que o anjo do Senhor, que estava atrás deles, foi para frente, para abrir o caminho e guiar. E agora Deus me mostra de novo a liberação no Novo Testamento de um anjo, do anjo do Senhor, que entra lá onde o discípulo está e faz o que o homem jamais era capaz de fazer. E quando Deus fala uma vez, eu ouço. Quando Deus fala 2, eu me atento. Nesses dias, anjos da parte de Deus vão ser liberados em favor da tua vida. Anjos da parte de Deus serão liberados em favor da tua vida. Eu estou falando, irmão, pela fé aos que creem. Eu estou falando que essa decisão, essas situações, esses bloqueios, essas amarras e impedimentos, será o anjo do Senhor que vai quebrar essas cadeias e essas amarras. É o Senhor que vai tirar essa proteção, essa definição. Ela vai sair do céu para a terra. No momento, faz a tua oração, que Deus só não responde o que você não pediu. Deus só não faz o que você não orou. E não ora com medo, porque Deus não responde o teu medo, responde a tua fé. Se for por uma necessidade e ela for urgente, olha para Jesus, porque o que Jesus fez por você é uma vitória completa. E não há o que temer.